aí galera, tudo bem? O nosso tópico de hoje é sobre o empuxo. O empuxo é uma força que nós estamos bem familiarizados no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente entra na piscina, a gente sente ali que a gente está mais leve. A gente consegue até levantar os nossos amigos e fazer aquelas brincadeiras lá que a gente já está bem acostumado. Outra coisa que a gente relaciona o empuxo é, por exemplo, como um navio consegue navegar, né, flutuar na água. É devido a essa força, o empuxo. Ela explica por que o navio mantém aquela sustentação. Você, quando pega uma bola e afunda na água, ela sobe numa velocidade, né, que se você não tomar cuidado, ela pode até te machucar. Isso tudo aí está relacionado com o empuxo. Então nós vamos falar sobre essa teoria do empuxo, sobre essa força e descobrir da onde que ela surge e como aplicá-la nos exercícios que são cobrados, né, no tipo de questão que é cobrada na prova da Marinha. Beleza? Vamos em frente. O empuxo, ele pode ser chamado também de princípio de Arquimedes. E essa força, o empuxo, ela surge em decorrência do nosso princípio de Stevin. Lembra do princípio de Stevin? Ele mostrava que a pressão no fundo de um recipiente era dada por uma pressão aqui em cima, né, superior, por exemplo, a pressão atmosférica, mais dGH. O principal fato desse princípio é que ele nos mostra que a pressão é variável da altura. Então, quanto mais profundo eu estiver, maior vai ser a minha pressão. E se minha pressão é maior, a gente sabe que pressão é força dividido por área, ou força é pressão vezes a área. Logo, se eu aumento a pressão, eu também aumento a força, já que são diretamente proporcionais. Com esse raciocínio em mente, uma vez que mais profundo, ou seja, mais profundo, maior pressão, maior força, eu consigo raciocinar o seguinte, que abaixo desse objeto que está aqui imerso na água, eu terei forças. E acima também, bem como dos lados. Acontece que as forças dos lados, elas vão se anulando uma a uma. Vão sobrar apenas forças na vertical. Só que na vertical, elas não podem se anular, porque quem tem uma maior profundidade, ou seja, quem está mais submerso, possui uma pressão maior. Logo, as forças abaixo do objeto, que estão mais profundas, são superiores às forças acima do objeto, que estão numa altitude menor em relação ao nível da água. Consequentemente, nós vamos ter uma força resultante aí. Digamos que as forças aqui de baixo eu chame de F2, a resultante delas, né? E as forças de cima de F1. F2 menos F1 vai nos dar um resultante. Uma força resultante. E essa força nós chamamos de quê? De empuxo. Então o empuxo é isso, galera. É a força resultante da ação das forças abaixo do objeto menos as forças acima do objeto. E devido ao princípio de Stevens, essas forças são diferentes. E a resultante então aponta para cima e é chamada de empuxo. Agora, como é que a gente mensura o empuxo? É o que nós vamos ver agora na sequência. Vamos imaginar que nós temos esse cilindro. Esse cilindro está completamente vazio. Aí eu encho ele com água. Beleza, ele está cheio até aqui no topo, cheio de água. Em seguida eu coloco um objeto dentro dele, sei lá, uma pedra. Ao colocar esse objeto dentro dele, obviamente, a água vai escapar, porque ele estava cheio até o topo. Digamos que eu recolha em uma bacia essa água. Está aqui a bacia com a água completinha, cada milímetro cúbico que saiu devido a esse objeto, caiu dentro da bacia. O objeto, então, vai estar aqui, o objeto que eu coloquei lá dentro, vai estar sujeito a uma força, apontada para cima. E essa força é o empuxo. Mas qual é o valor desse empuxo? Ora, o empuxo tem uma intensidade exatamente igual ao peso desse líquido aqui, ó, que foi deslocado. Esse líquido que vazou quando eu coloquei o objeto dentro, o valor numérico desse peso é exatamente meu empuxo. Isso que é o empuxo, galera. É o valor do peso do meu líquido que é deslocado quando eu coloco um objeto lá dentro. Então, se eu afundo meu objeto tem 1 litro, digamos que eu afundo de 1 litro, o meu objeto tem um volume de 1 litro, vai vazar dele 1 litro. E esse litro tem um peso. A água é tal que o peso dela
é igual ao seu volume. Então, digamos que 1 litro vai valer a massa de 1 quilo. Então, consequentemente, tem uma força de 10 newtons. Se o objeto que eu afundei tiver 2 litros, por exemplo, está afundado na água, aí vai vazar aqui, né, vai ser extravasado 2 litros. E 2 litros correspondem a uma massa de 2 quilos. E o peso você calcula multiplicando a massa vezes a gravidade, que é 10. Então fica 2 vezes 10, 20. Então o peso dessa água que escapou é 20 newtons. E ela é igual ao empuxo. Tá certo? Então, para me saber se o empuxo vai conseguir fazer meu objeto flutuar, aí é uma relação de fatores entre a massa do objeto, a densidade da água e o volume do objeto, que a gente vai conseguir prever aí através dos exercícios, se o objeto vai poder flutuar ou se ele vai afundar, tá certo? Mas em função do empuxo, a gente consegue tirar aquela ideia de que a gente sabe que se a densidade do objeto for maior que a do líquido, ele afunda. Se for menor, ele boia. E se a densidade do objeto for exatamente igual à do líquido, ele vai ficar aqui flutuando. Agora, digamos que ao invés de eu afundar o objeto por completo, afunde metade dele. Logo, metade do volume dele vai ficar submersa. Então, a metade do volume é a que vai extravasar. Então, digamos que esse objeto tem aqui 10 litros, se eu imerjo ele na água pela metade, então vai escapar aqui 5 litros. Esse raciocínio vai ser sempre recorrente em alguns exemplos que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Mas por hora, o que a gente precisa gravar? O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Grave bem isso. O empuxo é o peso do líquido deslocado. Mais uma vez, escrito agora. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Logo, como o empuxo é igual a um peso, ele então vai ser igual ao peso do líquido, então é massa do líquido vezes gravidade. Só que em hidrostática, a gente sempre gosta de escrever a massa, no caso a massa do líquido, como densidade vezes o volume. Tá certo? Porque densidade é massa sobre volume, né? Então a gente pode escrever massa como densidade vezes volume. Logo, o empuxo vai ser igual, no lugar da massa, eu coloco densidade do líquido, volume do líquido vezes gravidade. Sendo que esse volume do líquido é o volume que foi o quê? Deslocado, que é igual ao volume do objeto que eu submergi. Tá certo, galera? Isso sempre vai acontecer. Então, esse volume do líquido deslocado aqui é simplesmente o mesmo volume do objeto que eu afundo. Então, se o meu objeto tem 2 litros e eu afundo ele, é porque o volume de líquido que foi deslocado é 2 litros. Então, o valor do VL vai ser 2. Só que a densidade que eu vou utilizar na expressão do empuxo, fique sempre claro nisso, ó. É sempre a densidade do líquido que você vai usar na fórmula do empuxo. Sempre. E o volume é o volume do corpo, mas é qualquer volume do corpo? Não, é o volume do corpo submerso. Então, o volume, na expressão do empuxo, nós temos densidade do líquido, volume do líquido. A densidade vai ser sempre a densidade do líquido, nunca do corpo. Já o volume, na expressão do empuxo, é o volume do corpo, mais que volume? O volume submerso. Então, se eu afundei o corpo pela metade, eu vou colocar então metade do valor do volume do objeto aqui na expressão do empuxo. Então, galera, para ilustrar essa ideia do volume do corpo e o volume de líquido deslocado, vamos pegar, por exemplo, esse corpo aqui, que ele está dividido aqui em 4 partes, beleza? Aí, digamos que eu afunde uma parte em 4 disso. Ou seja, eu estou submergindo o volume do meu objeto é VC. E eu submergi um volume correspondente a 1/4 do volume dele. Logo, esse é o meu volume do líquido deslocado. Porque se eu submergir 1/4 do volume do meu objeto, é porque o volume se deslocou em 1/4 do líquido. Então, o volume do líquido deslocado é 1/4. Agora, digamos que eu afunde aqui, ó, 3/4 do volume do meu objeto, que ele tem um volume VC. Então, o meu volume do líquido que foi deslocado é 3/4 do volume do objeto. É todo o volume que ficou submerso. Beleza? Agora, se eu afundo o objeto por completo, e ele ficou todo submerso, e assim ele ficou, o volume do líquido deslocado é o próprio volume do objeto. Beleza? Vamos agora para os exercícios.